Nós entramos naquela semana que todo torcedor adora, né? Aquela semana que precede o Clássico Grenal, o primeiro Grenal do ano de 2026. E o Inter ganhou um problemão para essa partida, porque pode perder um dos seus principais jogadores nesse momento para o clássico que acontece no próximo domingo. Eu falo do volante ganês Benjamin Yarhin, ele que está conquistando a torcida colorada, apresentando aquele futebol que o torcedor espera dos volantes e que há muito tempo não vê, ou seja, um volante de intensidade, boa saída de bola, velocidade e muita qualidade. Não é à toa que o torcedor realmente está encantado e com muita expectativa nesse jogador. Assim como eu informei antes da estreia dele pelo profissional, que o Abel Braga também estava. E o Abelão, como a gente sabe, não costuma errar. Então o Inter pode perder este jogador, não contar com este atleta tão importante para o Clássico Grenal do próximo domingo. Isso porque ele deixou a partida contra o Ipiranga sentindo dores musculares na coxa. Esse foi o motivo de ele ter saído. Depois que ele saiu, inclusive, o Inter perdeu o meio de campo com as saídas dele e do Bruno Henrique, acabou sofrendo a virada e perdendo a partida. O jogador foi flagrado pela televisão, inclusive no banco de reservas, já com gelo no local, ou seja, as dores realmente estavam incomodando muito ele. E agora o volante vai fazer exames em Porto Alegre para definir a situação, ver se é só um desconforto, e vamos torcer que sim, ou uma lesão. Se for confirmada a lesão, muito provavelmente, para não dizer certamente, o volante não deve ficar à disposição do técnico Paulo Pesolano para o Clássico Grenal. E eu sei que a amostragem ainda é pequena, que o nível do Campeonato Gaúcho é baixíssimo, para não dizer medíocre, então que não dá para levar realmente como base se um jogador joga muita bola ou não. Mas por momento, e dado também os momentos dos outros volantes do Internacional, o Benjamin é titularíssimo do Inter. Não pode ser reserva se estiver à disposição, pelo menos neste momento. Eu digo muito por aqui, futebol é momento, e o momento é todo dele. Se ele não puder ficar à disposição do Pesolano para o Clássico Grenal, o Inter perde e muito em qualidade. E ainda falando nos próximos jogos, há nesse momento uma preocupação interna muito grande por parte da direção colorada e também da comissão técnica do Internacional, que é com a maratona de jogos das próximas semanas. Porque ao contrário de anos anteriores, nesse ano o Campeonato Brasileiro começa agora já, no mês de janeiro. Só que ao mesmo tempo nós temos o Campeonato Gaúcho, que é um campeonato sim muito importante para o Internacional, porque é um dos poucos campeonatos que hoje o Inter tem chances concretas, chances reais de ser campeão e defender o seu título do ano passado. E esta maratona, portanto, tem causado uma preocupação. Tanto é que ontem, na beira do campo, nem o técnico Paulo Pesolano estava, porque estava em Porto Alegre dando treinamentos para o time que deve estrear no Campeonato Brasileiro, o time visto como titular do Internacional. Então ontem o Inter não mandou o seu treinador para o jogo contra o Ipiranga e também grande parte dos seus jogadores, ou aqueles considerados titulares nesse momento, justamente por causa dessa maratona que tem pela frente. E há uma preocupação muito grande com as viagens e por ter que dividir esta tensão com o Campeonato Gaúcho, porque é fato, é início de temporada. O Inter está tendo uma pré-temporada muito atípica, já que tem o Brasileirão começando agora, e vai ter que priorizar alguma das competições nesse momento. E se abrir mão, por exemplo, do Campeonato Gaúcho, que é o campeonato mais fraco, que vale menos, pode não vencer, pode se complicar e já criar uma crise em início de ano que o Internacional não quer. Porque no final das contas o gauchão serve só para isso, torcedor colorado. Se vence, ótimo. Mas se perde, acaba criando uma crise que não deveria por um campeonato que não vale quase nada. Então hoje há esta preocupação com a logística de como vai ser feito, o que vai ser priorizado. Até porque os jogadores vistos como titulares do Internacional não estão 100% fisicamente nesse momento e não estarão 100% fisicamente na estreia do Campeonato Brasileiro. Então hoje o Inter está quebrando a cabeça para ver como será feita a logística com estas viagens, dividindo as atenções com dois campeonatos
em um início de temporada. E agora a gente não vai nem falar de maratona, mas tu não tá mais dando conta nem daquela corrida de 50 metros em casa, tu sabe o que eu tô falando? Aquele momento entre quatro paredes, que tu tem que estar presente, tem que fazer bonito. Se tu não tá dando conta, o Ativo Ultra tá aqui pra te ajudar. Ele faz sucesso há tantos anos entre os gaúchos, não é à toa, porque ele é um suplemento alimentar à base de vitaminas e minerais, sem contraindicações, sem trazer complicações para tua saúde. E vai garantir aquele fogo, aquele desejo, aquela vontade entre quatro paredes que hoje tu já não tem mais. Só uma cápsula faz efeito no teu organismo por até 5 dias, garantindo aquele vigor. Então chama eles através do link que tá no comentário fixado desse vídeo, aperta nesse link, ou abre a câmera do teu celular, aponta pro QR Code que tá aqui na tela, mata todas as tuas dúvidas e faz a tua compra. Bom, e antes da gente encerrar, eu quero falar contigo sobre o Cleiton Sampaio, porque de novo esse jogador se destacou negativamente, foi o principal responsável pela derrota do Inter pro Ipiranga. E eu sei que parece que é bater em quem hoje não tem nem condições mais de se defender, porque eu acho que o próprio Cleiton Sampaio sabe que ele é fraco. Mas cada vez mais essa contratação me causa um mal-estar, sabe? Porque eu não consigo entender como profissionais do clube que são pagos para prospectar jogadores, como dirigentes que são eleitos para contratar jogadores e montar bons times, como todos estes conseguiram simplesmente aprovar o nome do Cleiton Sampaio, nos moldes que essa negociação foi feita, torcedor colorado. Isso que é o que mais me incomoda. Porque trazer jogadores que acabam não agregando, não dando resultado, pode acontecer. Isso não acontece só com o Inter, mas com qualquer outro clube. Tu traz um jogador por empréstimo, faz a tentativa, o cara não deu certo, no final do ano, ó, tchau e benção, vai embora. O grande problema é que diversas pessoas dentro do Internacional olharam para a segunda divisão de Portugal, sendo que a primeira divisão, o nível já não é grande coisa, olharam para esse jogador e pensaram, é a solução dos problemas. Esse cara chega para ser titular, chega para resolver. E foram lá e decidiram comprar o Cleiton Sampaio por mais de 7 milhões de reais. E o pior, assinaram um contrato de 4 anos com um jogador que estava na segunda divisão do futebol português. Um contrato até o final de 2028. E agora o cara tá aí, o Inter não tem o que fazer com ele. Não consegue emprestar o jogador porque o salário não é baixo. Quando é utilizado acaba comprometendo, é fraquíssimo e obviamente ninguém também quer comprar. Ou seja, é um investimento que o Inter fez e que muito provavelmente nunca vai conseguir recuperar. Como essa contratação passou por tantas pessoas até realmente o Cleiton Sampaio conseguir desembarcar no Salgado Filho? Como tantas pessoas dentro do Internacional conseguiram aprovar, porque uma contratação nunca é feita por somente um profissional, passa por muita gente antes do jogador realmente ser contratado, como essa contratação de 4 anos, um contrato de 4 anos passou por tanta gente até realmente chegar à conclusão de que, pô, é uma boa ideia. Vamos oferecer esse contrato para esse cara que tá lá na segunda divisão do futebol português? Cara, é um negócio inacreditável. E cada vez está mais claro que o Cleiton Sampaio não pode mais vestir a camisa do Internacional. E eu sei que neste momento a gente costuma ter raiva do jogador, mas de verdade, eu não culpo o cara. O cara tá entregando aquilo que ele consegue. O cara tá sendo profissional, não tá desrespeitando o clube, a camisa, ele tá fazendo o máximo que ele consegue. Eu culpo quem contratou. Eu culpo quem aprovou. Eu culpo quem decidiu pagar mais de 7 milhões por esse jogador e dar um contrato de 4 anos. E isso também serve pro Alan Benítez, que graças a Deus tem contrato somente até o final de 2026, porque é outro jogador fraquíssimo e que também passou por diversas pessoas no estádio Beira-Rio antes de ser contratado. É inacreditável. Não adianta ficar dizendo, enchendo a boca para dizer o Inter não tem dinheiro hoje para pagar suas contas, não tem dinheiro hoje para fazer grandes contratações. Se quando tem dinheiro, faz contratações como a do Cleiton Sampaio e do Alan Benítez. E agora eu quero as tuas opiniões aqui nos comentários. Primeiro, o que tu tá achando do Benjamin Arrim? Tá gostando dele? Acha que hoje ele é titular? Ou vamos com calma no Grenal, tem que colocar os mais cascudos, mesmo que ele seja à disposição. E também eu quero saber o que tu espera para esse clássico Grenal. Já vamos começar a aquecer as turbinas, falar sobre esse jogo que é sempre tão importante, mesmo sendo válido por um campeonato gaúcho.
Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E não feche esse vídeo caso não seja inscrito, antes de te inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e também deixar teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!